É notícia, é informação, é conhecimento, é Eureka no ar com vocês. Hoje nós temos como convidado o professor Dr. Douglas Zella. Muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, Regina. Prazer estar com os nossos telespectadores. Sim. E é sempre importante falar sobre educação, falar com os estudantes, para contar as histórias, etc. A gente tem sempre coisas para contar. E, aliás, você também tem uma longa experiência na área da educação, como professor do ensino superior em marketing. Em marketing, em pós-graduação. Tenho 33 anos de magistério em nível superior. Comecei como uma pequena aventura e me profissionalizei e fui adiante nisso. Adoro falar, eu adoro falar sobre marketing. Minha mãe disse que eu sou uma pessoa feliz, porque eu ganho dinheiro com isso. E também gosta muito dos estudantes, daquele clima de sala de aula, com os estudantes curiosos, fazendo muitos questionamentos, querendo entender um pouquinho mais daquele curso que escolheram. Não é isso, Zé? Sim, Regina. Inclusive, o que me chamou muita atenção nisso? A energia dos jovens, certo? Eu acredito que muito da energia dos jovens é transmitida para mim. E eu particularmente gosto muito dessa interação, mesmo que seja às vezes uma interação em ensinos de EAD. É um negócio bem interessante, porque a troca de experiências, a troca de mensagens, a integração, o interesse, isso provoca na gente uma energia muito boa. O professor gosta disso, certo? Principalmente professores que atuam como eu na pós-graduação, que pegam pessoas já formadas, elas estão bem mais leves e você tem uma interação muito forte, você tem um interesse muito grande. Bom, vamos lá, Douglas. Eu vou perguntar a você para que nós coloquemos o nosso público, principalmente aqueles estudantes que estão concluindo o ensino médio e eles estão naquele momento de escolha das suas profissões. E muitos também já nos disseram que gostariam de ouvir um profissional do marketing. Vamos lá, então. Como começou a sua trajetória acadêmica? Não. Vamos um pouquinho antes. Em que momento você definiu a sua escolha profissional? Perfeito, é bem importante. Eu vou retomar. Tá bom. Eu vou retomar no início do meu segundo grau. O meu pai, por questões pessoais, ele adorava escola pública e não gostava muito de escola particular, e eu morava em Paranaguá. Tinha grandes professoras nas escolas públicas e eu estudei o segundo grau fazendo uma aventura bem interessante. Eu fazia um curso pela manhã e um curso à noite. Certo. Um curso técnico pela manhã e um curso técnico à noite. O meu curso à noite técnico era em administração. Okay. E ali me chamou muita atenção o mundo dos negócios. Eu fui desencadeando, fiz o primeiro, o segundo ano. No terceiro ano, infelizmente, meu pai faleceu. E eu tive que postergar a minha vinda para fazer cursinho em Curitiba. Eu tive que adiar um pouco. E nesse momento eu teria que tomar uma decisão. Eu pensei, não, eu não quero área técnica. Eu gostei dessa coisa da administração. Eu gostei dessa coisa do mundo dos negócios. Certo? Aqueles que estão nos vendo agora, talvez chame bastante atenção, o mundo dos negócios fascina. Eu não sabia bem, corretamente, dentro do mundo dos negócios, o que viria a ser. Dentro dessa questão, eu vim fazer só o superintensivo, 45 dias, para aprender o que era vestibular, certo? Graças a Deus passei no vestibular na Federal, em administração que eu havia escolhido, já vou falar por que da escolha. Passei em 9º lugar no vestibular na Federal. Opa! Aliás, um fato curioso, 35 anos depois, minha filha passou também na Federal, em Engenharia de Biotecnologia, Bioprocessos e Biotecnologia. Eu ainda falei para ela, olha, 9º lugar a gente já tem em casa. E ela passou também em 9º lugar. Coincidência linda. Que coincidência maravilhosa. Mas a escolha, falando da escolha dentro dessa área, eu verifiquei que dentro da administração tinha diversas vertentes. Eu estava muito indo para o lado sério, mas eu nunca fui, entre aspas, muito sério. Eu gostava muito do lado criativo, do lado de inovação, do lado de buscas, etc, etc. E ainda, nesse momento, eu ouvi falar que existia um negócio chamado marketing, que estava iniciando no Brasil, que era vinculado à área de negócios e que eu viria a ter contato efetivamente com ele dentro das faculdades de administração. E aí foi um motivo a mais que eu resolvi entrar em administração. Mas deixa eu só fazer um comentário. Você disse, agora há pouco, que você estava definindo, foi para a administração então, porque estava de alguma forma também na faculdade de administração a área de negócios. Sim. Ok. Que você fez um cursinho de 35 dias? 45 dias. 45 dias. Super intensivo, para poder entrar, saber o que era a universidade, exatamente. O vestibular. E mesmo assim, você ficou em segundo lugar na Nono lugar, desculpe. Em 9º lugar,
na Universidade Federal do Paraná, que sempre foi concorrida, e talvez no ano em que você ingressou em administração na Federal do Paraná, o curso de administração ainda era mais concorrido do que é atualmente. Sem dúvida alguma. Eu não sei dizer exatamente em números, mas era uma concorrência bastante grande, grande. E o score que eu peguei, me lembro na época, os meus amigos diziam, nossa, mas você poderia ter entrado em medicina, poderia ter entrado em engenharia. Só. Eu falei, mas eu queria administração. É importante, eu queria fazer o que eu gosto. Sim. Uma coisa importante que eu acredito para quem, principalmente para os jovens que estão aqui nos vendo, Regina, eu acredito que é muito importante você fazer o que gosta. E foi isso que aconteceu. Dentro dessa relação, seria mais ou menos assim, como uma pessoa que gostasse de pediatria, mas ele tem que fazer a medicina primeiro, tá ok? E eu queria fazer marketing, tive que fazer administração primeiro, que era o que tinha naquele momento. Hoje o cenário é diferente, mas naquele momento esse foi o caminho. Eu acho que é muito importante olhar o futuro, olhar perspectivas, olhar profissionais. Hoje, nós temos condições de conversar com profissionais, ver a vida, o dia a dia de um profissional. E a partir desse momento você decide, isso que você quer para os próximos anos da sua vida, então vamos fazer esse curso de 3, 4, 5 anos. Eu fiz essa retomada lá no seu início, no seu preparo para o ingresso na Universidade Federal do Paraná, no curso de administração. Por quê? Certamente você teve uma boa formação durante o ensino médio, que algum tempo atrás não era ensino médio ainda, era... segundo grau. Segundo grau. Antes do segundo grau ainda tivemos a outra denominação de colegial, se eu não estou enganada, então colegial, segundo grau e, enfim, ensino médio. Você teve uma boa formação, Douglas. Excelente formação. Regina, vou te colocar um bom exemplo. Um dos motivos que eu tirei uma grande nota é que eu fiz uma redação perfeita, certo? E eu me lembro que eu transcrevia depois a redação, eu reproduzia a redação e mostrei para minha professora e ela disse nota 10. E quando eu fui verificar, a nota que foi atribuída para mim foi 9,8. Eu não sei quem tirou aquele 0,2, certo? Fiquei com raiva naquele momento. Mas foi um dos motivos. E eu acredito também que por ter tido grandes professores, esses professores me ajudaram e me nortearam, certo? E como eu tinha professores pela manhã e professores à noite, não esqueça que eu fiz o segundo grau 2 anos em 2 cursos diferentes, depois eu tive que abandonar um, eu tive uma formação dupla em alguns momentos e 2 opiniões sobre o mesmo assunto. Isso me preparou muito. E aí, como dizem os atletas, que quanto mais a gente treina, mais sorte a gente tem, certo? Quando eu cheguei no vestibular, só caiu o que eu sabia. É bem interessante. Foi uma feliz coincidência. Eu acredito que o meu treinamento foi muito bom e eu fui lá e consegui entrar. E é uma vertente. Entrei e realmente fiz o que eu queria. Esse é o grande... Eu acho que o grande recado. Estudei aquilo que eu queria, me especializei e fui seguir a carreira a partir dali. É muito bom isso. E eu já ouvi comentários de profissionais bem experientes e bem-sucedidos que colocam o seguinte: quando nós escolhemos a área em que nós gostamos de atuar, você não acorda todas as manhãs e sai para trabalhar pensando que aquilo é um fardo, não gostando para onde você está indo. Pelo contrário, você sai feliz da vida porque você vai recomeçar a cada manhã aquilo que você gosta de fazer. É uma coisa importante, Regina. Eu acredito que são felizes aqueles que têm no seu trabalho um hobby, tá ok? Acredito que ninguém conheça uma pessoa que tem um hobby que não goste, certo? Se você conseguir transformar o seu trabalho num hobby, ou ter no seu trabalho um hobby, você é uma pessoa feliz, então você acorda feliz. Você não tem final de semana. Por quê? Porque no final de semana você está pensando no trabalho, não está pensando neuroticamente no trabalho, está pensando porque aquilo é uma coisa gostosa, é uma coisa boa de se fazer. Eu acho que essa é a vertente. Dentro da minha carreira eu tive essa grande virtude, tanto na carreira acadêmica, na formação, quanto na carreira profissional e depois no retorno à carreira acadêmica como professor, certo? Tanto que eu tenho as 2 atividades, eu atuo com marketing profissionalmente, na academia, mas também trabalho com consultoria na área de marketing, de estratégias de marketing. Esse é o meu dia a dia, certo? Bem, depois que você concluiu o curso de administração, a faculdade de administração, você foi fazer pós-graduação em marketing. Sim. Aí o marketing já estava no seu horizonte. Entrou na veia. E eu diria, o melhor curso que eu fiz até hoje na minha vida. Eu fiquei estudando durante 1 ano e meio, feliz em cada aula que eu tinha.
Cada assunto para mim era uma novidade, cada assunto para mim era uma coisa legal de fazer, etc, etc. Entrei nisso e caí de cabeça. Foi realmente o melhor curso que eu fiz na minha vida. Cada disciplina era para mim uma grande felicidade de estar cursando. Você já tinha certeza que você fez a escolha certa. E depois você ainda fez o mestrado e o doutorado. O mestrado foi em? Desculpe, eu fiz um MBA. MBA. Porque eu já estava... importante olhar essa virada. Eu estava na pós-graduação. Assim que eu terminei a pós-graduação, eu me voluntariei a ser professor no curso de pós-graduação, como professor substituto, trabalhando de graça, pessoal. Você quer trabalhar no lugar? Se ofereça para trabalhar de graça. É fácil. Ninguém pode te dizer não. Então, eu falei, se alguém tiver um problema, vem dar aula. Eu fui substituir alguns professores ou outros. E aí o pessoal gostou de mim, eu fui ficando. Disso aí saiu a necessidade de aprimorar um pouquinho mais na área de negócio. Eu fiz o MBA e depois, por uma questão legal, na qual o Ministério da Educação passou a exigir titulação dos professores, eu fiz mestrado em administração, fiquei 3 anos fazendo mestrado em administração, respirei durante 60 dias e caí num doutorado na área de gestão de negócios, fiquei mais 4 anos, certo? Foram 7 anos de imersão, eu quase fiquei maluco. Mas graças a Deus consegui terminar. Cheguei ao topo no que diz respeito à carreira acadêmica e profissionalmente, graças a Deus, tive condições de estar como consultor, certo, em diversas empresas. Mais de 130 empresas. Como professor, hoje já dei aula para mais de 30 mil alunos. Foi, então, uma trajetória exitosa e, ao mesmo tempo, foi apaixonante para você. Isso é muito bom de nós comentarmos, então, para aqueles nossos estudantes que estão começando a pensar nessa carreira profissional, que realmente tenha todo esta veia apaixonada pelo que está fazendo, porque daí realmente consegue seguir em frente. Nós vamos fazer um brevezinho intervalo e já voltamos. Douglas Zella continua conosco. Até já. É educação, é conhecimento, é informação, é Eureka no ar com vocês. Série Profissões, hoje nós estamos aqui com o professor doutor Douglas Zella, que esteve conosco ao longo do primeiro bloco, contando como foi a sua escolha na formação do ensino superior. Douglas Zella, então, fez administração, depois fez MBA, depois fez mestrado em marketing. Faltou especialização, a pós-graduação. Administração, pós-graduação em marketing e propaganda, MBA, mestrado e doutorado. Muito bem. É fácil confundir. E é uma carreira de muito preparo acadêmico, de muita formação acadêmica. Zella, hoje agora, do lado de lá, não mais como estudante do ensino superior, mas sendo professor, sendo docente, então, no ensino superior. Você também recomendaria para quem estiver nos ouvindo, assistindo, que essa formação acadêmica, que a sua foi longa. Quantos anos, desde o início do curso de administração até o final do doutorado? Eu não fiz o cálculo corretamente, em torno de 13 a 14 anos. 13 a 14 anos. Muita coisa. Você considera importante todo esse preparo acadêmico no ensino superior, que deve ter essa robustez toda, que vai preparar o profissional? Vamos lá. Eu quero falar agora como formador, como professor. Okay. É importante para os estudantes que estão pensando agora. Primeiramente, hoje a vida é outra. Os tempos são outros. E o que nós temos? Continua existindo o ensino da área de negócios e dentro da área de negócios o ensino da área de marketing. Então eu diria que se alguém quiser entrar dentro da área de marketing, ele pode fazer esse caminho, que é um grande caminho. Existem também outras alternativas. Hoje nós temos cursos que eles têm um escopo diferente. Eles são focados, Regina, diretamente na área de marketing. Claro, eles deixam a parte de negócios para trás, fica uma certa deficiência nessa parte estratégica, então você não tem uma formação completa, mas consegue trabalhar como analista de marketing, como assistente de marketing e trabalhar dentro da área, mas muito mais com ferramentas do que com estratégias. Então o que é a diferença? Vamos lá. Seria mais ou menos o seguinte, vamos fazer uma analogia. Você pode ter uma profissão, como por exemplo um chefe de cozinha, tá ok? Ele é uma pessoa fantástica fazendo uma comida, mas ele não sabe se aquela comida é boa ou não para você, de acordo com o teu quadro clínico, certo? Sim. Para o teu quadro clínico, para ser completo, você teria que ter alguém formado em nutrição,
e depois o chefe de cozinha. Então seria mais ou menos isso. O chefe de cozinha é um sucesso, mas ele não está colocando as questões científicas. Se você pegar dentro da área de administração, com especialização ou com aprofundamento dentro da área de marketing, você tem uma formação maior. Você fazendo um curso, por exemplo, tecnólogo, de 2 anos e meio ou 3 anos, você tem uma formação prática muito forte. E, aliás, é uma coisa bem interessante, isso é o lado mais gostoso do marketing. Em especial hoje, e os jovens que estão nos ouvindo aqui, eles ouvem e veem o tempo todo falar em marketing digital, certo? Que na marketing digital, essa coisa de estar nas redes sociais, Sim. de estar no YouTube, porque eu estou no Instagram, eu tenho tantos seguidores, eu estou vendendo, eu estou fazendo, isso aí. Isso é ferramenta, tá ok? Então, o que você tem? Você tem as estratégias de negócio, depois as estratégias de marketing, depois as estratégias de comunicação e depois contrata um profissional e passa para ele e diz, faça isso. Então, o profissional que é formado só em ferramenta é aquele que recebe a estratégia e sabe o que fazer. Não é um demérito isso, certo? Mas simplesmente ele vai ser uma pessoa que vai mais fazer do que estrategiar. Particularmente, eu acredito que você hoje tenha condições de ter um curso superior de curta duração e atuação maior por um motivo, Regina, que a gente tem que considerar. Por isso que eu falei, os tempos são outros. Está mudando muito rápido. Sim. E principalmente com adventos, por exemplo, como inteligência artificial, certo? A gente está tendo que aprender e reaprender o tempo todo. Então eu sugeriria para os nossos jovens que façam um curso sim, se quiserem ser estrategistas, comecem com a área de negócios, vão para um curso de curta duração, mas jamais deixem de estudar. Não dá. Você vai ter que estudar a vida inteira. Principalmente se você estiver dentro da área de marketing, que as mudanças são enormes a cada dia. Certo? A cada dia se inventam coisas novas, etc. Certo? 2 questões, então, a partir de todo esse cenário que você foi descortinando para nós. Primeiro, com relação à sua formação. Novamente, vamos voltar um pouquinho, alguns poucos aninhos atrás. Vamos lá, Douglas. Você colocou assim, os tempos eram outros. E sendo outros, nós também precisamos olhar um pouquinho e também não compararmos com os tempos atuais, principalmente no que diz com relação à formação acadêmica do futuro profissional. Houve algum professor ou então algum familiar que foi a sua inspiração para a área de negócios, como você pontuou muito bem que você escolheu a administração, porque também havia relação com a área de negócios. Houve um familiar, ou um professor, um amigo, enfim, que foi o seu inspirador? Primeiramente, eu sempre admirei os homens de negócios. Então, para mim, isso me caiu como uma luva, certo? O fato de estar estudando negócios. Segundo ponto, dentro já da faculdade, já no primeiro ano da faculdade, eu li um pequeno livro, um livrinho chamado O que é Marketing, do saudoso professor Raymar Richards. Esse livro bem antigo explicava o que era marketing, uma edição de banquinha de jornal, um livrinho bem curtinho. Eu li, olhei e falei, realmente é isso que eu quero. Entrando em contato com os professores meus na faculdade, certo? E vi que tinha os professores de marketing foram inspiradores na minha carreira, eu sabia que eu tinha certeza disso. E eu diria, hoje nós temos muita coisa para se inspirar. E eu recomendaria inspirações, inclusive em matéria de livros, filmes, etc., para aqueles que estão nos vendo aqui. Eu sugiro, inclusive, um site chamado mundodomarketing.com.br. Mundo do Marketing. Mundo do Marketing, tudo junto.com.br. Eles têm muitos artigos. Inclusive tinha até um artigo meu, há um tempo atrás, assim que eu conheci. Certo? Eu publiquei um artigo lá que falava sobre isso e que mostra claramente quais são as ferramentas. Vamos lá. Dentro desse lado muito mais operacional das ferramentas, das novidades e muito também desse lado estratégico, tá? E a gente tem que olhar uma coisa, Regina. Sim. Importante para quem está vendo. Não espere que o mundo vai ser só criação, fotografias, posts, etc. Tem muita estatística, tem muita análise estatística, tem muito gráfico, tem muito cálculo, certo? Isso tudo que você tem que aprender e tem um lado comportamental. Muita sociologia, psicologia, antropologia, etnografia, muita coisa para olhar. Essas ciências todas, tá? Isso que uma faculdade faz. Podemos estabelecer, então, uma relação do passado, quando você estava se preparando e aquilo que te chamava a atenção. Você falou que foram os homens do mundo dos negócios e também as leituras que você fez depois que você já estava cursando administração. Nós podemos então dizer para os estudantes que depois que definirem o seu curso superior, a sua faculdade, entrando na faculdade, também precisam ficar atentos
aquelas personalidades que inspiram que sigam em determinada profissão. Sim ou não? Sim. Eu diria, assim como existem os influenciadores digitais em todas as áreas, existem os influenciadores digitais nas áreas de negócios, dentro da área de marketing, dentro da área de criação, dentro da área de estratégia. É muito legal isso. Sim. Até na medicina nós podemos dizer. Sim, em todas as áreas. Hoje nós temos em todas as áreas, Regina, nós temos os influenciadores. Eu diria que a grande diferença que nós temos hoje é que a informação chega mais rápido. Agora, você tem que saber muito claramente em quem você vai se embasar. Se você pegar hoje os filósofos, eu sigo todos eles, os filósofos, os historiadores, etc., eles nos fazem pensar. Eu acho que isso é importante, porque a partir do momento que ele te faz pensar, ele se torna um influenciador positivo, certo? Dentro do teu pensamento. E eu acho que isso a gente tem que pensar claramente. Muita coisa me influenciou e muita coisa influencia outros. E eu vejo como professor que, graças a Deus, eu também influencio muita gente. Certamente que sim. Douglas, então, eu iria perguntar para você as características essenciais para quem quer fazer a carreira no marketing. Mas você já foi desenrolando ao longo do programa tantas informações valiosas para quem está pensando em fazer marketing, então eu já vou diretamente te perguntar, eu preciso de uma indicação de leitura, de uma produção cinematográfica ou até mesmo de um site para aqueles que estão nos estudando e estão querendo fazer marketing, por favor. Vamos lá. Meus caros, além do site que eu recomendei do mundo do marketing, eu recomendo claramente, Regina, que as pessoas se atentem, certo, a sites de universidades. Por quê? Porque você tem hoje um centro pensante. Então, por exemplo, se a gente pegar o American Marketing Association, Associação Americana de Marketing, certo? Ele tem muitas publicações muito interessantes, muitas publicações que fazem pensar, muitas publicações que nos levam a refletir sobre a relação. E além disso, obviamente, você não tem que ficar só olhando a ponta do iceberg, que são as propagandazinhas bonitinhas, certo? As ideias criativas, mas olhar muito esse lado científico. Hoje é muito fácil, hoje você pode estudar, quem quiser, sem necessidade, inclusive, de falar inglês, certo? Você consegue entrar em sites estrangeiros sem necessidade de falar inglês e estar num mundo que vai te mostrar muita coisa. Se você olhar hoje, por isso que eu não quero me limitar a uma citação, mas entrar dentro das universidades. Eu estou atualmente estudando inteligência artificial, certo? E estou estudando inteligência artificial no YouTube. O YouTube tem muita coisa boa, meus caros, certo? Só que você tem que saber filtrar. Da mesma forma que você pode pegar, por um lado, alguns que estão fazendo dancinhas, certo? Você pode pegar pessoas que estão falando coisa muito séria, certo? Ensinando história, geografia, e a partir dessas ciências você tomar as decisões dentro da tua formação. Então vai a dica em especial, saiba muito bem filtrar. Saiba muito bem o que você está lendo, o que você está vendo, certo? Como professor, eu sempre recomendo, siga aquilo que efetivamente está sendo referenciado. Veja quem que está seguindo. Se são adolescentes, etc., são coisas divertidas, vale a pena ver. Mas eu diria, não é o momento de você pensar em diversão quando está pensando no lado de decisão de uma profissão, certo? É um momento muito sério, você tem que entrar e conhecer. E se você se fascinar por isso, vá atrás. Tem muita coisa legal para ser feita aí. Tem muita coisa interessante para ser vista. Eu diria que a internet é um mundo. E um mundo você tem que saber exatamente em qual prédio você vai entrar e no prédio em qual sala que você vai entrar. Você tem que saber claramente isso, tá bom? E até mesmo aquele que você deve evitar. Sem dúvida alguma. Tem uma série de salas que a gente tem que evitar e prédios que a gente tem que evitar. Isso mesmo. Bem, nós estamos no encerramento do programa de hoje, série Profissões, que nós tivemos a presença do Douglas Zella, professor, doutor em administração, fez MBA, fez marketing, doutorado, enfim. Muito obrigada pela sua participação e eu vou convidá-lo para você gravar mais um programa conosco, que daí nós vamos entrar na sua carreira atual. Ok, minha cara. Um prazer estar com vocês aqui. Por favor, contem comigo, estou nas redes sociais, facilmente acessível. Ok, obrigada mais uma vez. Programa Eureka, série Profissões, fica por aqui hoje. Acompanhe conosco. Até a próxima.